O meu pai é nascido em São Vicente, e os meus dois avós paternos eram de origem de Santo Antão, embora o meu bisavô paterno fosse um senhor branco do Ribatejo. E então o meu pai, a certa altura, acho que teve uma oportunidade de ir trabalhar como contratado em barcos e ingressou nessa profissão de marinheiro mercante durante, penso eu, que mais ou menos 30 anos. Em relação à minha mãe é filha de uma senhora, que foi a minha avó Matilde, que trabalhou nas roças em São Tomé. Na altura já tinha um filho mais velho que a minha mãe, aliás 2, e que acabou por ter mais 2 filhos, ou seja, 3 com a minha mãe. E nessa altura a minha avó trabalhava no cacau, na apanha do cacau, e a minha mãe cresceu em São Tomé até aos 12 anos. O meu pai foi quem chegou cá primeiro a Portugal, trabalhou para Palm Beach, na altura era o nome do empreendimento, que tinha restaurante, tinha discoteca e tinha um pub, e que pediu ao patrão se podia eventualmente trazer a minha mãe de Angola. A minha mãe veio de Angola, embora seja nascida em São Tomé e filha de cabo-verdianos. E pronto, as memórias que eu tenho daqui efetivamente são um pouco vagas, porque na verdade eu só vivi no Texas por volta dos meus 3 anos e pouco, até mais ou menos, penso que até aos 5 anos, ou um pouco antes que isso, deve ter sido mais ou menos 1 ano. E lembro-me da questão de sentir que havia muita familiaridade, parecia que a casa dos outros eram as nossas casas, não havia assim grande diferença, entrávamos todos pelas casas uns dos outros. Cresci sempre muito próxima de comunidades angolanas, que ao fim de semana se juntavam, davam grandes festarolas até às tantas da manhã, e eu acompanhava sempre a minha mãe e o meu pai nessas festas, e também às vezes eram as minhas próprias festas na minha casa. Mas também tenho memórias de a questão de nós não termos luz, de termos só candeeiros de petróleo, de não haver saneamento básico, de termos que ir apanhar água. Porque era o Texas mesmo, no sentido da palavra. Aquilo era um bairro de barracas que havia gostos para tudo. E então, não sei quem foi o autor do Texas, mas que isto existiu, e que na verdade, quando nós nos referíamos ao bairro lá embaixo, era mesmo ao Texas. De uma coisa me lembro com saudade. Lembro-me de chegar aos finais da tarde e a barraca está aqui uma, aqui está outra, e era como se fosse uma família. As chaves não precisavam de ser rodadas e todos nos tratávamos com respeito e ajudávamos todos uns aos outros. Era uma coisa incrível. Dá-me a sensação que de lá para cá houve uma mudança. Esta coisa dos prédios deixou de ser assim, não é? Deixou de ser assim. E lá eu lembro-me dessa presença, desse calor humano que havia entre as pessoas. Apesar de todas as dificuldades que tínhamos, porque tínhamos dificuldades, isso claro. É uma coisa que não se pode esquecer. Eram lutadores, não baixavam os braços, eles pegavam e iam para a frente. Podíamos cair, mas tinham sempre aquela vontade de reerguer, levantar e continuar. E isso está o resultado nas pessoas em que vocês se tornaram maravilhosas. Obrigada. É interessante. Eu tenho uma vizinha que comenta comigo que eu com 5, 6 anos já sabia que aos sábados era dia de ir enchermos os tanques de água. Eu lembro-me dos bidões azuis cheios de água para usarmos durante a semana, e ela até hoje em dia brinca comigo a dizer: Madalena chegava sempre ao sábado, ia lá à minha casa de perguntar: então hoje é dia de roubar água, e para irmos lá buscar a água nas obras, porque quando nós mudámos para ali também havia essa questão da falta de saneamento e falta de eletricidade. Posteriormente,
Já com 6 anos e pouco, fui viver ali para as pré-fabricadas, já era outra estrutura, era diferente. Eu lembro-me de haver uma expectativa muito grande de passarmos para ali, porque significava que já estávamos legais e que possivelmente íamos ser alojados mais tarde ou mais cedo. E aí já havia água, já havia saneamento básico, já havia eletricidade, e foi assim um up grande que a minha família teve. Lembro-me de ficar um bocado decepcionada porque quem tinha morado lá antes tinha colocado azulejos, e quando saiu arrancou os azulejos e a Câmara entregou-nos a casa mesmo assim, mas claro, sempre era melhor do que a casa que nós tínhamos anteriormente. Nas Verdes já era outro tipo de organização. Nós tínhamos várias ruas paralelas umas às outras, muito retas, à frente do campo de futebol da Torre. E aí eu acho que, claro, funcionávamos todos como um bairro das pré-fabricadas, mas ao mesmo tempo havia também a lógica ou a dinâmica de cada rua em específico. Eu morava na última rua, de quem vinha da Rua das Caravelas, e virava a minha casa era a segunda fila virada para o cemitério. E por essa altura já começo a ter assim, memórias muito mais firmes, sempre muita vivência com festa, com música. O meu pai também foi sempre uma pessoa muito ligada à música. A minha mãe, eu repito isso muitas vezes, a minha mãe sempre disse que o meu pai gastou mais dinheiro em música na vida do que propriamente em comida. E a minha casa estava sempre com música até aos altos berros. Uma das coisas que eu também tenho muito presente, mesmo desde muito cedo, era os meus pais fazerem questão de nós irmos passear a Lisboa, abaixo de Lisboa, o meu pai procurar lojas de discos para comprar discos, e o meu pai era sempre aquela pessoa que tinha as músicas atualizadas e tinha uma coleção de discos interminável em casa. E pronto, nessa altura já estou a caminhar mais ou menos para os meus... Já estou nos meus 10, 11 anos. Nós acabámos por sair das pré-fabricadas quando eu tinha, penso eu, 12, 13 anos. E daí fomos para o prédio onde eu vivo atualmente, que é no Congo. E aí no Congo foi uma fase de transição sempre também muito ligada ali, não só às gaivotas, mas também jogava futebol federado na Associação Familiar Desportiva da Torre. Tinha uma vivência muito forte com esse grupo, e também coincidiu com um projeto da Câmara que na altura era intitulado do Férias Desportivas. Nós fazíamos muitas atividades desportivas, radicais, e era uma maneira de eu sair um bocado da realidade do bairro, porque efetivamente tinha um certo grau de violência visual. Havia muito tráfico de heroína. Era contraditório porque ao mesmo tempo eu sentia que o bairro era muito acolhedor e que as vizinhas estavam lá, e que se tivéssemos 30, 40 crianças estávamos a ser vigiados por todos os lados, por todas as mães, de certa forma, iam passando para ver se estava tudo bem. Nós tínhamos horas específicas. Lembro-me também do grande auge do Dragon Ball Z, de estarmos todos na rua e alguém vir à janela e dizer já começou o Dragon Ball, e parecíamos umas formigas e íamos todos para casa. Então eu comecei a parar para aí com 11, 12 anos, comecei a parar no centro de Cascais com um grupo de pessoas que chamavam de os mais de 1000, e tínhamos uma vivência muito interessante porque éramos todos de bairros diferentes, mas ali no centro de Cascais éramos só o grupo dos mais de 1000, e tenho lembranças boas dos meus amigos, de conhecer muita gente que também passava por coisas parecidas com as que eu passava em casa. Só nós dois, saudade, mas ele tá fazendo sentido. O tempo, cedo é fazer brilhar. Saudade, mas ele tá fazendo sentido. O tempo, cedo é fazer brilhar. Sonha acordou que calia, bota bem pra completar. Nos amor,
et penso serre-moi, emmène-moi au café. C'est toi mon amour qui me fait chanter, c'est pour toi mon amour que j'aime chanter. C'est toi mon amour qui me fait chanter, c'est pour toi mon amour que j'aime chanter. Nós dois é só, nós dois em acredito, nós dois é só, nós dois em acredito, me acredito, ai, 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 ai. Oiaia, 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 pam, param, pam. Oiaia, 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 pam, param, pam. Oiaia, 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 pam, param, pam. Oiaia, 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 ai, 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 saudade. Mas tenho muitas expectativas. Sei lá, pá, espero ter um futuro, sei lá, em que eu evolua.